Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra permitiu que a ex-do, meu marido, visse nosso filho pelas minhas costas, e agora ele a chama de nova mãe. Estão me culpando por acabar com nossa família porque não consigo perdoar o erro inocente da minha sogra. Olá a todos, meu nome é Chloe, tenho 33 anos e sou casada com meu marido, Sebastian, de 34 anos, há 7 anos. Tivemos um bom relacionamento e um bom casamento, mas agora parece que tudo está chegando ao fim. Deixem-me contar desde o início. Meu marido sempre teve uma melhor amiga chamada Alicia, também de 34 anos. Eles se conheceram no ensino médio e namoraram por 1 ano. Depois, perceberam que eram melhores como amigos e continuaram sendo amigos. A Alicia era a típica garota que sempre queria ser o centro das atenções. Eu odiava sair com ela. A Alicia era daquelas pessoas que gostavam de me diminuir para se sentir superior. Lembro da primeira vez que a conheci. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Depois fez alguns comentários sobre como estava feliz que meu marido finalmente tivesse encontrado alguém e como estava aliviada por não precisar mais se casar com ele. Foi muito estranho, mas deixei passar, pensando que talvez eu estivesse sendo sensível. No entanto, com o tempo ficou bastante claro que ela não gostava de mim. Houve uma vez em que estávamos todos jantando, e a Alicia começou a falar sobre como ela e meu marido costumavam ir em aventuras juntos. Ela continuou falando sobre uma viagem de acampamento em que se perderam e tiveram que depender um do outro para sobreviver. Ela fez soar como se fosse um tipo de romance épico, e eu fiquei lá sentindo-me como uma terceira roda. Depois houve uma vez em uma festa, quando Alicia decidiu contar a todos sobre como meu marido tinha uma grande queda por ela no ensino médio. Ela riu disso, dizendo como ele sempre tentava impressioná-la e como ela achava fofo. Eu pude ver meu marido inquieto na cadeira, claramente desconfortável, mas Alicia simplesmente continuou. Era como se ela quisesse lembrar a todos, especialmente a mim, que ela foi o primeiro amor dele ou algo assim. O pior provavelmente foi no último Natal. Estávamos todos na casa dos meus sogros, e a Alicia veio com uma torta caseira elaborada da qual não parava de falar. Ela contava como aprendeu a fazer do zero e como era a favorita do meu marido. Quando mencionei que tinha feito biscoitos para a ocasião, ela me deu aquele olhar de pena e disse: "Ah, que doce! Tenho certeza de que seus biscoitos também são deliciosos." Agora, sei que não soa tão mal, mas a maneira como ela disse foi tão condescendente que eu poderia ter gritado. Para piorar as coisas, meu marido não parecia perceber o quão horrível ela era. Ele insistia que ela só estava sendo amigável e que eu estava exagerando. Ele continuava me lembrando que eles tinham muita história e que ela não tinha mais intenções. Mas sempre que estávamos perto dela, eu sentia que ela tentava me minar e me fazer sentir insignificante. Tentei falar com meu marido sobre isso, mas sempre terminava em briga. Ele ficava na defensiva, dizendo que a Alicia era apenas uma amiga e que eu estava sendo paranoica. Era como se ele não pudesse ver o quão tóxica ela era, e isso me fazia sentir como se eu fosse a louca. Cheguei a considerar me distanciar dela, mas era difícil porque ela era uma grande parte da vida do meu marido. O problema era que Sebastian conhecia Alicia há muito tempo, e sua família também era muito próxima dela, então foi muito difícil compartilhar isso com ele. A única vez que tentei, ele me disse que ela era apenas uma amiga e que eu estava sendo insegura. No entanto, comecei a notar como a mãe de Sebastian, Regina, de 66 anos, agia em relação a Alicia e a mim. Ela sempre tentava nos comparar e preferia Alicia em vez de mim. Admito que me sentia bastante mal por isso. Por exemplo, Regina sempre convidava Alicia para jantares familiares sem me consultar primeiro. Ela a chamava de praticamente da família, o que me parecia uma bofetada na cara. Em um desses jantares, Regina falava sobre como Alicia tinha um talento natural para cozinhar, insinuando sutilmente que a minha culinária era apenas ok. Ela até pediu a receita de Alicia para um prato que eu tinha feito, como se a versão de Alicia automaticamente fosse melhor. Outra vez, durante uma reunião familiar, Regina fez um comentário sobre como Sebastian tinha sorte de ter 2 mulheres tão bonitas e talentosas em sua vida, mas depois acrescentou, olhando para Alicia, algumas pessoas simplesmente têm esse charme e graça naturais. Ficou claro a quem ela se referia, e não era a mim. Parecia que Regina sempre encontrava maneiras de destacar a suposta superioridade de Alicia. Apesar de tudo isso, eu amo muito Sebastian e tentei superar a situação. Inclusive tentei passar mais tempo com Alicia para conhecê-la melhor, pensando que se nos tornássemos amigas, as coisas seriam mais fáceis. Uma vez fomos às compras juntas e tentei fazer um esforço para me dar bem com ela. Mas acabou com ela fazendo comentários passivo-agressivos sobre meu senso de moda. Ela dizia coisas como: "Ah, isso é fofo, é bom que você não sinta a necessidade de seguir tendências", enquanto escolhia os últimos estilos para si mesma. Percebi que não precisava ser amiga dela só porque ela era amiga do meu marido.
Ficou claro que tentar me aproximar dela só me fazia sentir miserável. Cada interação com ela parecia uma competição da qual eu não queria fazer parte. Decidi me distanciar de Alicia e focar no meu bem-estar. Não foi fácil, especialmente porque ela estava tão entrelaçada na vida e na família de Sebastian. Mas eu sabia que precisava fazer o que era melhor para a minha saúde mental. Comecei a arranjar desculpas para evitar encontros em que Alicia estaria presente e tentei planejar atividades com Sebastian que não a envolvessem. Alguns anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho Jamie, de 7 meses, eu estava muito empolgada para começar essa nova vida com minha nova família. No entanto, no dia em que entrei em trabalho de parto, não consegui localizar Sebastian. Tive que ligar para minha melhor amiga, que me levou ao hospital e ficou na sala de parto comigo. Sebastian chegou ao hospital 5 horas depois que Jamie nasceu. Quando perguntei onde ele estava, ele me disse que o casamento de Alicia havia acabado e que ele estava a consolando. Fiquei furiosa. Eu me sentia mal pelo fim do casamento dela, mas eu precisava dele, e ele a escolheu em vez de mim e de nosso bebê. Eu disse a ele que ele não poderia ver o bebê até que cortasse todo o contato com Alicia e jurasse por Jamie que nunca mais haveria. Ele começou a discutir comigo, dizendo que eu estava sendo hormonal e agindo como uma criança mimada, e que Alicia era sua melhor amiga e ele não podia simplesmente eliminá-la de sua vida. Eu disse a ele que então, ele também poderia nos eliminar a mim e a seu filho de sua vida. Depois de muita discussão, ele me prometeu que nunca mais haveria. Também fiz com que ele me prometesse que eu nunca mais teria que vê-la, e que se seus pais quisessem ver Alicia poderiam vê-la, mas sem mencioná-la para mim ou convidá-la para eventos familiares quando eu estivesse presente. Para ser honesta, eu não me sentia completamente bem em dar esse ultimato, mas eu estava no meu limite. Não se tratava apenas daquele incidente, mas de anos me sentindo em segundo lugar em relação a Alicia. Sabia que era drástico, mas precisava que ele entendesse o quão séria eu era sobre isso. Depois que Jamie nasceu, pensei que as coisas iriam melhorar e por um tempo melhoraram. Sebastian cumpriu sua promessa, e Alicia não era mais uma presença iminente em nossas vidas. Sentia como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Regina não estava muito feliz no início, mas finalmente aceitou quando viu quão felizes estávamos Sebastian e eu. Os eventos familiares se tornaram menos estressantes, e comecei a me sentir mais à vontade. Apesar dessa melhora, houve momentos em que o passado voltava à tona. Por exemplo, uma noite, Regina comentou que sentia falta dos bolos de Alicia no Natal. Eu tive que me lembrar de respirar e deixar passar. Estava claro que Alicia ainda tinha um lugar em seus corações, e embora doesse, eu entendia que anos de amizade e laços familiares não desaparecem de um dia para o outro. Também houve uma vez em que o grupo de amigos antigos de Sebastian teve uma reunião e queria convidar Alicia. Sebastian teve que explicar a situação a eles, foi constrangedor, e pude ver que ele odiava excluí-la, mas fez isso pela nossa família. Outro desafio foi reconstruir a confiança. O incidente durante o nascimento de Jamie deixou uma cicatriz. Havia momentos em que eu me perguntava se ele me ressentia por fazê-lo escolher, e tive que trabalhar essas inseguranças. A terapia de casal nos ajudou muito durante esse período. Aprendemos a nos comunicar melhor, e Sebastian começou a ver as coisas do meu ponto de vista. Ele percebeu o quanto sua priorização de Alicia me havia magoado ao longo dos anos. Tudo estava indo bem, e alguns anos se passaram depois disso. Eu honestamente pensei que tudo estava no passado e que eu nunca mais teria que me preocupar com isso. Desde que meu filho cresceu, às vezes eu peço para minha sogra, Regina, cuidar dele, especialmente durante as horas em que trabalho. São apenas algumas horas por dia, e às vezes nos fins de semana. No entanto, desde que ela começou a cuidar do meu filho, notei que a atitude de Jamie em relação a mim mudou completamente. Ele não é mais o doce menino que costumava me abraçar sempre que me via. Agora ele faz birra e parece tão diferente. Por exemplo, Jamie costumava ficar animado quando eu chegava em casa do trabalho, correndo para me dar um grande abraço. Agora ele mal me reconhece, e às vezes até se recusa a falar comigo. Ele costumava adorar nossas histórias de dormir, mas agora insiste que a vovó conta histórias melhores e não quer mais que eu leia para ele. É de partir o coração. Também notei que Jamie começou a dizer coisas que soam suspeitosamente como as opiniões de Regina. Ele diz coisas como, a vovó disse que você deveria passar mais tempo comigo, ou a vovó faz a melhor comida, não você. Parece que ele está repetindo o que ela diz, e eu me pergunto o que ela está lhe dizendo quando eu não estou por perto. Uma vez estávamos fazendo compras e Jamie fez um grande escândalo porque eu não comprei um brinquedo específico. Ele gritou, a vovó compraria para mim. Foi tão embaraçoso e fora de seu caráter. Ele nunca costumava se comportar assim. Quando tentei explicar por que ele não podia ter o brinquedo, ele simplesmente continuou dizendo que Regina sempre deixava ele ter o que queria. As coisas chegaram ao ponto crítico há alguns finais de semana, quando Jamie se recusou a voltar para casa depois de passar o dia com Regina.
Ele disse, quero ficar com a vovó, ela é mais legal comigo. Fiquei devastada. Tentei falar com Regina sobre isso, mas ela minimizou, dizendo que Jamie estava apenas sendo uma criança típica e que eu não deveria me preocupar. Mas é difícil não se preocupar. Também notei que o comportamento de Jamie mudou de outras maneiras sutis. Ele se tornou mais desafiador, muitas vezes ignorando meus pedidos ou fazendo exatamente o oposto do que peço. Coisas simples como pedir para ele arrumar seus brinquedos ou colocar seus sapatos se tornaram batalhas diárias. É como se ele estivesse me testando constantemente, e isso é exaustivo. Outra coisa que realmente me incomodou é que Jamie começou a fazer comparações entre mim e Regina. Ele diz coisas como, a casa da vovó é mais divertida, ou a vovó me deixa assistir o que eu quiser. Sinto que ele está sendo colocado contra mim, e não sei como lidar com isso. Tentei falar com Sebastian sobre isso, mas ele só acha que estou exagerando novamente. Tentei passar mais tempo a sós com Jamie para reconstruir nosso vínculo. Fomos ao parque, fizemos biscoitos e até tivemos noites de filmes com seus filmes favoritos, mas não importa o que eu fizesse. Parecia que a influência de Regina superava meus esforços. Chegou ao ponto em que eu temia deixá-lo com ela, mas eu não tinha muitas outras opções de cuidados infantis. Naquele momento não dei muita importância e pensei que isso era apenas parte do crescimento. Mas cerca de uma semana atrás, ele me disse que sentia falta de sua nova mamãe. Fiquei surpresa e perguntei quem era sua nova mamãe, mas ele não disse nada e correu de volta para o quarto. Fiquei preocupada com sua reação, então fiz algo de que não me orgulho. Li seu diário, e nele descobri que a nova mamãe de quem ele estava falando era Alicia. Ele escreveu em seu diário que a Alicia é tão legal, ela me dá doces, mas papai disse que não podemos contar para a mamãe ou ela não nos deixará ver Alicia. Fiquei arrasada. Não só porque meu filho estava chamando outra pessoa de nova mamãe, ou porque minha sogra havia permitido que meu filho visse Alicia e rompesse meus limites, mas porque eles haviam feito meu filho mentir para mim. Havia várias outras páginas em que ele falava sobre Alicia. Ele escrevia sobre como ela o levava ao parque, comprava brinquedos para ele e até o ensinava a andar de bicicleta. Todas essas eram coisas que eu queria experimentar com ele, e parecia que estavam sendo roubadas de mim. Naquela noite, confrontei Sebastian. No início, ele ficou na defensiva, dizendo que Jamie devia ter interpretado mal as coisas e que ele nunca teve a intenção de fazer nada pelas minhas costas. Mas as entradas do diário eram claras, e não havia como negar que ele havia cruzado uma linha. Ele admitiu que havia levado Jamie para ver Alicia algumas vezes, pensando que não faria mal, já que Jamie parecia gostar dela. Ele não entendia o quanto me doía ser mantida no escuro e minada. Eu me senti traída não apenas por Sebastian, mas também por Regina. Claramente, ela facilitou essas visitas, sabendo perfeitamente que eu não as aprovaria. Era como se ela não respeitasse meu papel como mãe de Jamie, nem meu direito de estabelecer limites para nossa família. Eu a chamei para confrontá-la, e ela simplesmente deu de ombros, dizendo que só estava tentando manter todos felizes. As entradas no diário de Jamie também revelaram que Regina estava dizendo a ele que Alice era como uma segunda mãe para ele. Não é de admirar que ele estivesse tão confuso e se comportando daquela maneira. Ele não sabia a quem ouvir, nem como conciliar as mensagens conflitantes que estava recebendo dos adultos em sua vida. Era de partir o coração pensar na confusão e no estresse que ele devia estar sentindo. Fiquei com raiva. Esperei Sebastian chegar em casa e quando ele chegou, perguntei a ele sobre isso. Ele tentou negar, mas as provas estavam lá, então não pôde. Ele disse que Alicia acidentalmente visitou a casa quando ele e Jamie estavam lá, e que sua mãe simplesmente disse inocentemente a Jamie que Alicia era sua nova mamãe, e isso ficou na cabeça dele. Ele afirmou que só viu Alicia uma vez, mas então mostrei o diário de Jamie, e suas mentiras desmoronaram. Ele disse, e daí se Alicia o conheceu? Tudo isso foi um erro. Ele insistiu, mas eu disse que isso não era um erro. Eu estabeleci um limite, e ele o quebrou. Eu disse a ele para sair de casa. Ele saiu e ficou com seus pais por aquela noite. Aquela noite eu não consegui dormir, minha mente estava cheia de emoções e pensamentos. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde colocar Jamie em uma situação tão confusa? Eu sentia que minha confiança havia sido destruída, e eu não sabia como poderíamos seguir em frente a partir disso. Continuei relendo as entradas do diário de Jamie, cada uma partindo mais o meu coração. Na manhã seguinte, Regina me ligou, estava chateada porque eu tinha expulsado Sebastian e disse que eu estava exagerando. Ela continuou defendendo Alicia, dizendo que só estava tentando ser gentil com Jamie e que eu estava fazendo um escândalo por nada. Eu disse a ela que ela não tinha o direito de fazer coisas pelas minhas costas, e que ela ignorou completamente meus sentimentos e limites. Ela tentou argumentar, mas eu desliguei. Eu estava farta de sua intromissão. Sebastian voltou para casa no dia seguinte e tentou falar comigo, mas eu disse a ele que havia terminado com ele e que queria deixá-lo.
Ele disse que não podia acreditar que eu diria isso por algo tão pequeno. Eu disse a ele que não era algo pequeno. No dia em que nosso filho nasceu, ele escolheu Alicia em vez de mim, e agora ele fez isso de novo. Eu não ia tolerar isso. Eu disse a ele que ele deveria pegar suas coisas e ir embora, e que entraríamos em contato com os advogados para resolver a custódia e tudo mais. Ele começou a chorar e a implorar para que eu não fizesse isso. Ele continuava dizendo o quanto nos amava a mim e a Jamie, como nunca quis nos machucar e que não podia imaginar sua vida sem nós. Mas eu realmente tinha terminado. Eu sentia uma mistura de emoções, raiva, traição e profunda tristeza. Eu dei a ele tantas oportunidades para provar que ele poderia priorizar nossa família, mas ele continuava me decepcionando. Não se tratava apenas de Alicia, tratava-se de um padrão de desrespeito e desonestidade. Cada vez que ele a escolhia em vez de mim, era como se uma faca fosse cravada no meu coração. O dia em que Jamie nasceu deveria ser um dos dias mais felizes de nossas vidas, mas, em vez disso, foi manchado pela ausência dele e pela constatação de que ele sempre colocaria Alicia em primeiro lugar. Sebastian continuava insistindo que não queria me machucar, que só estava tentando ser um bom amigo para Alicia, mas esse não era o ponto. O ponto era que ele consistentemente ignorava meus sentimentos e os limites que havíamos estabelecido juntos. Suas ações me mostraram que ele não me respeitava nem a mim, nem ao nosso casamento. Enquanto ele estava sentado ali chorando, senti uma estranha sensação de calma. Eu sabia que essa era a decisão certa para mim e para Jamie. Nós não podíamos continuar vivendo nesse ciclo tóxico. Jamie merecia crescer em uma casa onde seus pais se respeitassem e se valorizassem mutuamente, não em uma onde houvesse tensão e engano constantes. Eu comecei a empacotar as coisas dele enquanto ele me olhava, ainda suplicando que eu reconsiderasse. Ele disse que cortaria completamente com Alicia, que faria o que fosse para consertar as coisas, mas eu não conseguia mais acreditar nele. Suas promessas não significavam nada quando suas ações repetidamente me traíam. Eu disse a ele que precisava de espaço e tempo para me curar, e isso significava que ele tinha que ir embora. Finalmente, Sebastian saiu, levando apenas uma mala com seus pertences essenciais. Eu disse a ele que arranjaria um horário para ele voltar e pegar o resto de suas coisas quando Jamie não estivesse por perto. Eu queria proteger nosso filho de toda essa dor o máximo possível. A casa parecia estranhamente quieta depois que ele saiu. Eu me sentei e respirei fundo, tentando processar tudo. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas senti um alívio sabendo que tinha tomado a decisão certa para mim e para Jamie. Atualização 1. Olá a todos, sei que faz apenas um dia desde que fiz a publicação, mas tenho algumas atualizações. As coisas se tornaram muito mais claras agora. Então, eu tinha empacotado os itens essenciais para Sebastian, mas ele deixou o iPad para trás. Normalmente eu não fuçaria, mas eu não era a mesma pessoa de alguns dias atrás, então abri seus aplicativos de mensagens e verifiquei suas conversas. E surpresa, surpresa, encontrei mensagens entre ele e Alicia. E adivinhem só, as mensagens datavam de anos atrás. Acontece que ele nunca parou de falar com ela. Passei a noite inteira revendo essas mensagens. Encontrei mensagens que datam de pouco depois que Jamie nasceu. As mensagens foram de partir o coração e reveladoras. Sebastian dizia a Alicia o quanto sentia falta dela e que desejava que as coisas pudessem ser diferentes. Ele até expressou arrependimento por não poder vê-la abertamente, dizendo coisas como odeio ter que mantê-la em segredo de Chloe. Em uma conversa, Sebastian mencionou, às vezes penso em como as coisas seriam fáceis se estivéssemos juntos. Sei que é complicado, mas não posso deixar de desejar isso. Foi devastador ler como ele estava guardando sentimentos por Alicia enquanto fingia estar comprometido com nossa família. As mensagens também revelavam com que frequência eles conversavam. Eles tinham longas conversas sobre suas vidas, suas lutas e seus sonhos. A Alicia frequentemente enviava a Sebastian atualizações sobre sua vida, incluindo detalhes pessoais e reclamações sobre seus próprios relacionamentos românticos. Sebastian respondia com mensagens de apoio, às vezes até dando conselhos sobre os relacionamentos dela. Ficou claro que o vínculo deles ia muito além de apenas amizade. Uma mensagem de Alicia foi particularmente dolorosa. Ela disse, eu sei que não podemos estar juntos, mas realmente valorizo o que temos. Tem sido difícil sem você, ao que Sebastian respondeu, sinto mesmo. Gostaria que as coisas fossem diferentes. Odeio não poder ser mais aberto sobre como me sinto. Foi como um soco no estômago ver como ele estava emocionalmente envolvido com ela enquanto nosso casamento desmoronava. Também havia mensagens em que Sebastian se queixava de mim, desabafando com Alicia sobre como as coisas eram difíceis em casa e como ele se sentia preso. Foi uma constatação dolorosa de que ele estava compartilhando detalhes íntimos sobre nosso casamento com outra pessoa. Ler essas mensagens me fez sentir incrivelmente traída. Era como se ele estivesse vivendo uma vida dupla, compartilhando suas frustrações com Alicia em vez de resolvê-las comigo.
Passei horas chorando e tentando processar tudo o que havia encontrado. A traição me cortou profundamente e era difícil acreditar que alguém em quem eu confiava tão completamente pudesse ser tão desonesto. Senti que toda a dor e confusão que eu vinha sentindo nos últimos anos de repente fazia sentido. O padrão consistente de negligência e desonestidade finalmente ficou exposto. Não há mais confusão na minha cabeça. Agora eu sei que preciso deixar esse homem. Ele não me valoriza, não me respeita, nem aos meus desejos. Atualização 2. Olá a todos, sei que já faz um mês, mas estive resolvendo muitas coisas. Eu não confrontei Sebastian sobre as mensagens que encontrei imediatamente. Enquanto isso, contratei uma empresa de mudanças para levar suas coisas para a casa de sua mãe, onde ele estava ficando. No dia em que chegaram, recebi uma ligação de Sebastian, mas não atendi. Algumas horas depois, ele apareceu na minha porta, chorando e me perguntando como eu poderia fazer isso, e que ele merecia uma segunda chance. Esse foi meu momento, então respirei fundo e decidi contar tudo. Contei a ele sobre tudo que havia encontrado em seu iPad. Como ele nunca parou de falar com Alicia e como suas conversas secretas com ela revelaram seus verdadeiros sentimentos. Descreve as mensagens em que ele falava sobre sentir falta dela, lamentando que tivesse que mantê-la em segredo e se sentindo preso no nosso casamento. Certifiquei-me de que ele soubesse que eu tinha lido tudo e que não iria me deixar manipular por suas súplicas. Eu disse, você tem vivido uma vida dupla, e agora pode ficar com Alicia. Você sempre quis isso, e agora está livre para seguir seus sentimentos sem precisar escondê-los. Seu rosto ficou pálido e ele começou a implorar e rogar. Ele dizia coisas como eu não queria que as coisas chegassem tão longe, sinto muito, por favor, não faça isso. Ele até tentou me fazer sentir culpada, dizendo, pense em Jamie, você está acabando com nossa família. Vê-lo assim, chorando e desesperado, foi uma mistura de dor e uma estranha sensação de satisfação. Senti que finalmente estava no controle da situação e que estava me defendendo. Lembrei-me de todas as vezes que ele me decepcionou, de todas as promessas quebradas. Eu disse a ele que precisava que ele saísse e fechei a porta na cara dele. Foi uma decisão difícil, mas senti que era o certo a fazer. Não vou mentir, foi bom vê-lo chorar daquele jeito. Foi como uma forma de justiça por todas as vezes que ele me fez sentir sem valor. No dia seguinte, comecei o processo de formalizar a separação. Contactei um advogado para discutir os aspectos legais do divórcio e os arranjos de guarda. Queria ter certeza de que tudo seria tratado de forma adequada para não haver problemas no futuro. Eu estava determinada a resolver tudo da maneira mais suave possível. Sebastian continuou a ligar e enviar mensagens, tentando se desculpar e me convencer a reconsiderar. Ele enviava mensagens como estou disposto a fazer qualquer coisa para consertar isso, e por favor, vamos conversar mais uma vez. Eu não respondi. Eu precisava de espaço e tempo para curar, e não estava pronta para ter mais conversas com ele. Eu sentia que cada vez que interagia com ele, era um passo para trás, e eu realmente precisava seguir em frente. Então, eu disse a ele para nunca mais me mandar mensagens ou me ligar novamente, e que ele deveria entrar em contato com meu advogado se quisesse dizer algo. Depois disso, eu o bloqueei. Atualização 3. Olá a todos, deixe-me começar dizendo obrigado por todo o seu apoio e ajuda durante este tempo difícil. Seus conselhos e palavras gentis realmente me ajudaram a passar por essa bagunça. Ainda estou no processo de divórcio, mas Sebastian finalmente desistiu de tentar me reconquistar. Tem sido uma longa e difícil jornada, mas parece que estamos caminhando para uma resolução. As coisas com Jamie têm sido desafiadoras. Ele ainda está tentando entender o que está acontecendo. Ele tem feito perguntas como, por que papai não está voltando para casa? E quando podemos ver papai de novo? Parte meu coração vê-lo confuso e chateado. Tenho feito o melhor que posso para explicar as coisas para ele de uma maneira adequada para sua idade. Eu digo a ele que às vezes os adultos precisam morar em lugares diferentes, mas que isso não muda o quanto o amamos. Espero que as coisas melhorem com o tempo. Mais uma vez, obrigada por todo o apoio e conselhos, tem sido um grande consolo saber que não estou sozinha nisso. Se alguém já passou por uma experiência semelhante, eu adoraria saber como lidou com a transição para seus filhos e para você mesmo. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha filha adotiva fugiu de casa para a casa de seus pais biológicos e nos deixou uma carta dura. Mas 5 meses depois, ela voltou correndo após engravidar e ser expulsa. Olá, a situação em que estou agora envolve minha filha adotiva de 20 anos. Vamos chamá-la de Deck. Minha esposa, 44 anos, e eu, 45, adotamos Jack ao nascer, depois de lutarmos contra problemas de fertilidade por quase 1 ano e meio. Foi uma adoção fechada,
O que significa que não tivemos contato com os pais biológicos dela após o nascimento e não tínhamos ideia de onde estavam ou o que estavam fazendo nos últimos anos. Quando ela completou 6 anos, contamos a ela que era adotada, pois queríamos ser honestos e construir confiança. Além disso, ela era bem diferente de nós, e tenho certeza de que, se crescesse sem saber, faria perguntas ou, pior, poderia ser intimidada por isso. Seria melhor que estivesse preparada com a verdade real. Contar a verdade a ela realmente não mudou nada, mas quando fez 17 anos, ela começou a falar sobre querer conhecer seus pais biológicos. Fomos céticos em relação a isso, pois estávamos passando por um momento difícil lidando com várias coisas. Como mencionei antes, ela era bem diferente de nós, mas sinceramente, isso é um eufemismo. Ela realmente não se parecia em nada conosco, pois tinha cabelo escuro, e minha esposa e eu somos loiros. Minha esposa tem olhos verdes, eu tenho olhos azuis, e os olhos de Jack são castanhos escuros. Sabemos sobre genes recessivos e tudo mais, mas os adolescentes podem ser muito cruéis quando querem ser. Um garoto da escola dela começou um boato de que ela provavelmente era filha de um caso extraconjugal. Era um boato bobo, mas por alguma razão, espalhou-se como fogo, e ela começou a ser intimidada na escola. A maioria das pessoas sabia que ela era adotada, mas parecia ignorar completamente isso só para zombar dela. Ela manteve uma postura firme contra isso e ignorou o bullying por meses até que seu namorado, na época, a deixou porque as pessoas começaram a zombar dos dois juntos. Seu namorado na época era hispânico, e como Jack tinha cabelos e olhos escuros, as pessoas começaram a dizer que eles poderiam ser parentes, devido à suposta promiscuidade de minha esposa, embora Jack fosse obviamente caucasiana como nós. Ser abandonada foi a gota d'água para ela, porque o ano inteiro dela se virou contra ela e havia poucas pessoas do lado dela. Os boatos e o bullying saíram de controle, e queríamos intervir e falar com a equipe da escola para que fizessem algo a respeito ou talvez até mudar de escola. Mas ela se recusou a nos deixar nos envolver de qualquer maneira, temendo que apenas piorasse tudo. Por alguns meses, deixamos que ela lidasse com as coisas sozinha, mas depois que o namorado a deixou, decidimos que já tínhamos aguentado o suficiente e precisávamos defender nossa filha, gostasse ela ou não. Conversamos com as pessoas da escola e falamos sobre o tipo de impacto que todo o bullying estava tendo na saúde mental dela para que o diretor e os conselheiros fizessem algo. No entanto, acho que isso piorou as coisas para ela, porque depois disso, Jack nos disse que, enquanto as pessoas a intimidavam antes, agora começaram a agir como se ela fosse louca e explodiria se dissessem algo para ela. Então, simplesmente a evitavam e faziam caras estranhas sempre que ela estava por perto. Ela se tornou uma parasocial e começou a nos culpar por isso, embora não tivéssemos mais intenções e só quiséssemos o melhor para ela. Cometemos um erro ao subestimar o quão cruéis os estudantes do ensino médio podem ser, e acho que tenho que admitir que erramos nisso. Ela ficou realmente brava conosco por vários meses, mas depois as coisas começaram a melhorar na escola e, subsequentemente, o humor dela também melhorou em casa. Sentimos que ela havia começado a nos perdoar. Quando o aniversário dela se aproximava, começamos a planejar algo realmente grande para que nos perdoasse completamente e pudéssemos voltar a ter um relacionamento normal, em vez do distante que fomos forçados a ter porque ela estava chateada. No seu aniversário de 16 anos, organizamos uma grande festa para ela, convidamos todos os amigos dela e fizemos o melhor para torná-la feliz. Ela ficou realmente contente, porque mais tarde isso a ajudou a deixar para trás o bullying que enfrentou alguns meses antes. Como os adolescentes do ensino médio também são volúveis, eles não lembram do que fazem as pessoas passarem e podem se tornar amigos tão rápido quanto inimigos. Pensamos que as coisas estavam indo bem, mas algumas semanas após o aniversário dela, ela nos disse que queria outro presente de nós se quiséssemos que ela nos perdoasse completamente. Esse presente seria colocá-la em contato com seus pais biológicos para que ela pudesse ter a chance de conhecê-los e descobrir exatamente por que a deram para adoção. Essas eram as perguntas que ela se fazia há muitos anos, e agora que finalmente era velha o suficiente para perguntar, ela queria saber as respostas. Fomos um pouco céticos sobre isso porque as coisas haviam acabado de começar a melhorar em casa entre nós e Jack, e de repente ela queria entrar em contato com seus pais biológicos. Minha esposa e eu tínhamos medo de que algo desse errado e ela não quisesse mais ficar conosco depois de conhecer seus pais biológicos, caso fossem melhores que nós de alguma forma. Como ainda estávamos lidando com as consequências do fiasco do bullying escolar, estávamos um pouco apreensivos sobre o que poderia acontecer, mas, é claro, não íamos impedi-la de fazer o que queria.
Então, a encorajamos muito e a colocamos em contato com a agência de adoção para que pudesse falar com eles. Depois de esperar algumas semanas, recebemos notícias da agência e nos disseram que os pais biológicos dela não estavam prontos para conhecê-la ainda, então ela não poderia vê-los naquele ano. Jack ficou bastante decepcionada e se sentiu rejeitada, então estivemos ao lado dela em cada passo do caminho, e em alguns meses ela esqueceu tudo isso. Todos voltamos às nossas vidas normais e tentamos não pensar mais nessa fase, até recentemente, quando a agência de adoção entrou em contato com ela e disse que seus pais biológicos finalmente estavam prontos para falar com ela. Isso aconteceu no início deste ano, há quase 7 meses, e foi um grande choque para nós. Honestamente, todos nós já tínhamos esquecido disso, mas quando Jack soube da agência que seus pais biológicos estavam prontos para falar com ela, ela ficou muito feliz. Vê-la feliz nos emocionou também, porque o bem-estar dela significava mais que qualquer coisa para nós. Naturalmente, minha esposa e eu ainda estávamos bastante nervosos sobre o que poderia acontecer, mas tínhamos fé nela e sabíamos que ela era nossa filha e que nunca nos machucaria. Mas estávamos errados, porque 2 meses depois de conhecer seus pais biológicos pela primeira vez, ela decidiu sair de casa para morar com eles. Jack havia decidido não ir para a faculdade porque queria trabalhar e não queria gastar dinheiro com aluguel, então estava morando conosco desde que se formou no ensino médio. Inicialmente, ela nos disse que tiraria apenas 1 ano de folga e depois começaria a se candidatar a faculdades, mas agora já se passaram quase 2 anos desde que ela se formou no ensino médio, e ela ainda não tem planos de se candidatar a faculdades ou mesmo de se mudar, embora presumamos que ela tenha economizado dinheiro suficiente. Ela estava trabalhando como recepcionista desde que se formou, e como nunca precisou pagar aluguel, mantimentos ou outras despesas, achamos que ela tinha dinheiro suficiente para se mudar e começar a viver de forma independente. Tentamos falar com ela sobre essas coisas há bastante tempo, então, antes de seus pais biológicos entrarem em contato com ela, minha esposa e eu estávamos tentando fazer com que ela fizesse algo com sua vida, porque achávamos que ser alguém que dependia dos outros não era algo de que se orgulhar. O mínimo que ela poderia fazer era, pelo menos, tentar nos pagar aluguel ou contribuir de alguma outra maneira. Aparentemente, isso foi uma grande parte do que influenciou sua decisão de sair, como mencionado na carta que ela nos deixou. Depois de conhecer seus pais biológicos pela primeira vez, ela se recusou a nos dizer qualquer coisa sobre eles para poder respeitar o pedido deles de manter tudo confidencial e privado, e não tentamos investigar mais. Ela começou a vê-los com mais frequência, e depois de 2 meses, saiu de casa abruptamente no meio da noite. A única coisa que deixou para trás foi a carta que mencionei anteriormente, na qual dizia que havia falado com seus pais sobre sua situação atual, e eles a incentivaram a morar com eles, e ela aceitou. Aparentemente, ela havia contado a eles como estava se tornando difícil continuar morando conosco porque constantemente a pressionávamos, dizendo para arranjar um emprego ou começar a se candidatar a faculdades ou simplesmente fazer algo. Isso foi esmagador para ela porque sentia que já estava fazendo o suficiente. Também a fazia sentir-se culpada em nos dizer não, porque nós a criamos e tudo, mas ela também não queria pagar aluguel ou qualquer outra coisa, já que acreditava que seria um desperdício de seu dinheiro suado. Nós ainda estávamos trabalhando e não era como se não pudéssemos pagar o estilo de vida que queríamos ou dependêssemos dela para pagar o aluguel. Na carta, ela escreveu que sabia que queríamos o melhor para ela porque achávamos que pressioná-la a ir para a faculdade ou se tornar financeiramente responsável era algo bom para ela. No entanto, estávamos cometendo o mesmo erro que cometemos quando ela estava sendo intimidada no ensino médio. Ao interferir, estávamos apenas a incomodando e tornando as coisas piores. Então, ela decidiu que precisava de um tempo longe de nós, e como seus pais haviam oferecido que ela ficasse com eles, ela aceitou essa oferta. Ela não queria que entrássemos em contato com ela por um tempo, até que se sentisse pronta para nos procurar novamente. Foi um pouco chocante, porque sabíamos que ela não gostava exatamente do fato de que estávamos tentando fazer com que ela fizesse algo, em vez de simplesmente ser uma parasita. Achávamos que, para a idade dela, nem tentar melhorar sua situação e depender dos pais para sustento não era algo bom, especialmente quando ela nos disse que seu plano era ser recepcionista e ganhar algum dinheiro por alguns meses após se formar. Ela disse que conseguiria acumular algum capital para o futuro e, em seguida, começar a trabalhar para uma promoção ou começar a se candidatar a faculdades. No entanto, nada disso aconteceu. Achávamos que estávamos empurrando-a para fazer algo bom para si mesma porque não queríamos que ela estagnasse. Acreditávamos que ela deveria ter completado sua educação ou começado a levar seu trabalho mais a sério.
Se soubéssemos que isso se tornaria um problema tão grande, não teríamos feito isso. Mas, de qualquer forma, depois que ela saiu, tentamos com todas as nossas forças entrar em contato com ela, mas nunca respondeu. Tentamos ligar, mandar mensagens e até e-mails, mas ela nos bloqueou em todos os lugares. Ficamos muito chateados com isso nos primeiros meses, mas com o passar do tempo começamos a nos ressentir. Minha esposa e eu percebemos que tudo o que fizemos até agora foi com as melhores intenções. Quando tentamos defendê-la ao falar com as autoridades da escola sobre o bullying que ela estava sofrendo, só queríamos melhorar as coisas para ela. Acreditávamos genuinamente que funcionaria. Além disso, a abordagem dela de simplesmente deixar as coisas seguirem claramente não estava funcionando. Mesmo recentemente, estávamos apenas pressionando-a para fazer algo melhor por si mesma porque sabíamos que ela era capaz de fazer mais e estava desperdiçando seu potencial ao apenas se manter no emprego de recepcionista, sem sequer tentar melhorar. Não é como se ela estivesse desesperada por dinheiro. Sempre estivemos lá para ela, mas ela se tornou financeiramente responsável depois de começar a ganhar, já que a única coisa que fazia era voltar do trabalho e sair com os amigos. Felizmente, ela ainda conseguiu economizar, mas não teria ideia de como gerenciar adequadamente suas finanças até que começasse a viver de forma realista, como pagar aluguel, serviços e outras despesas. Isso era literalmente tudo o que estávamos tentando ensinar a ela, e ela começou a agir como se fossemos os pais mais egoístas do mundo por tentar fazer isso, tanto que sentiu a necessidade de fugir de nós e ficar com seus pais biológicos. Nos últimos meses, temos refletido sobre o comportamento dela, e minha esposa e eu percebemos o quão egoísta ela foi. Quando ela voltou, ficamos felizes com ela, e então ela nos deu a notícia bombástica de que estava grávida. Isso aconteceu no fim de semana passado, quando minha esposa abriu a porta. Jack estava parada do lado de fora com suas malas, e era óbvio que ela havia estado chorando. Quando fui até a porta, ela nos disse que havia voltado para ficar e que nunca mais nos deixaria porque percebeu que queríamos o melhor para ela e éramos os únicos pais de que ela precisaria. Ficamos um pouco chocados e não soubemos o que dizer, então ela continuou nos contando que havia morado com seus pais biológicos pelos últimos 5 meses e que, no começo, tudo estava indo muito bem. Então, ela descobriu que estava grávida. Ela descobriu sozinha no mês passado e se recusou a nos contar mais sobre a gravidez, mas nos disse que estava com medo de contar aos seus pais. Ela manteve isso em segredo por algumas semanas, então, contou a eles na semana passada. Tiveram uma grande discussão porque ela havia escondido a gravidez e também porque não aprovaram o fato de que ela havia engravidado sem estar casada. Para piorar as coisas, ela nem pretendia se casar e ainda queria ficar com o bebê. Eles deixaram claro para ela que não a apoiariam e que ela precisava sair, então ela arrumou suas coisas e voltou para cá. Sabia que, independentemente de qualquer coisa, nós a aceitaríamos, porque éramos seus verdadeiros pais. Ela começou a abraçar minha esposa e a chorar, nos dizendo que havia cometido um grande erro ao nos deixar, mas que agora nunca mais faria isso e havia aprendido sua lição. No entanto, eu não estava acreditando. Então, decidi pegar a carta que ela nos deixou, da minha mesa, entreguei a ela e disse que ela deveria lê-la novamente e pensar nas coisas que disse. Ela havia dito que queria espaço longe de nós, e agora queríamos dar-lhe esse espaço, então ela precisava voltar e descobrir sua própria vida. Depois, bati a porta e não ouvimos falar dela novamente até esta manhã, quando minha esposa recebeu uma mensagem de Jack. Ela nos desbloqueou em todos os lugares e nos disse que entendia que estávamos bravos, mas que também precisávamos perceber que ela estava em um estado mental muito diferente quando saiu e que se deixou levar pela novidade da situação, já que seus pais biológicos estavam sendo muito gentis com ela e ela estava cansada de nós a incomodando constantemente. No entanto, agora ela percebeu que sempre tivemos seus melhores interesses no coração, e que, como seus pais, era nosso dever dar-lhe uma segunda chance de provar que não era tão egoísta quanto pensávamos. Minha esposa quer que demos a ela uma segunda chance, mas eu não sei, não sinto que seja a coisa certa a fazer neste momento. Atualização 1. Olá, obrigado a todos que comentaram em nossa postagem original. Conversei com minha esposa sobre o que estava pensando e disse a ela que ainda não confiava completamente em Jack. Além disso, sabíamos com certeza que ela estava trabalhando e tinha dinheiro, então poderia facilmente procurar um lugar para morar por conta própria. Se precisasse de ajuda financeira após o nascimento do bebê, certamente estaríamos dispostos a ajudá-la com isso, já que não somos insensíveis.
Mas, no momento, ela precisa nos provar que não está voltando apenas porque foi expulsa por seus pais biológicos. Além disso, também precisamos saber quem é o pai do bebê e qual é a situação com ele. Há tantas coisas que não sabemos, e ela nem sequer se preocupou em nos contar nada sobre isso ainda. Até que saibamos tudo o que aconteceu, não acho que possamos nos comprometer a ajudar. Na verdade, não acho que devemos fazer isso. Depois de conversar com minha esposa sobre isso, ela considerou e concordou comigo. Seria realmente estúpido de nossa parte simplesmente aceitá-la de volta apenas porque foi expulsa por seus pais biológicos, que a substituíram por nós. Eu sei que muitas pessoas pensam que fomos terríveis pais no passado por interferir em questões relacionadas à escola e ao bullying, especialmente quando ela nos disse para não fazermos isso. Por outro lado, algumas pessoas achavam que estávamos sendo horríveis por pressioná-la a se candidatar a faculdades ou fazer outra coisa, já que não queríamos apoiá-la apenas porque estava ganhando dinheiro. Mas acho que, como pais, fizemos o que era necessário para mantê-la no caminho certo, e não vamos nos sentir culpados por isso, nem agora. Se alguém pensa que estamos errados por não perdoá-la instantaneamente e recebê-la de volta, não importa para nós. Sim, somos seus pais, mas também somos seres humanos, e também temos sentimentos que foram feridos. Então, ela precisa nos mostrar que está de volta porque realmente se importa conosco e se sente mal pelo que fez ao nos abandonar e se recusar a falar conosco nos últimos meses. Só então consideraremos ajudá-la. Minha esposa e eu acreditamos que essa é a maneira correta de lidar com a situação no momento, então respondemos a ela dizendo as mesmas coisas. Antes de tudo, queremos que ela tente descobrir a vida por conta própria, conseguir um apartamento e aprender a levar uma vida normal. Depois disso, se precisar de ajuda, estaremos mais do que felizes em oferecê-la. Então, ela também precisa nos contar mais sobre como ficou grávida, quem é o pai do bebê e coisas assim. Se estiver pronta para começar a viver sob esses termos e fazer a coisa certa, em vez de depender constantemente de nós para obter apoio, então podemos conversar. Atualização 2. Já se passaram 3 dias desde que enviamos essa mensagem a Jack, e ela nos respondeu na noite passada, dizendo que estava pronta para alugar um apartamento porque ela e o namorado já estavam planejando isso de qualquer maneira, caso nos recusássemos a deixá-la voltar para casa. Sim, ela está namorando um cara que, por acaso, é filho de amigos da família de seus pais biológicos. Eles se conheceram algumas vezes depois que ela se mudou para a casa dos pais biológicos e logo gostaram um do outro, então começaram a sair. Acidentalmente, ela engravidou e queria ficar com o bebê. Ele também decidiu que queria estar envolvido na vida do bebê, mas eles só se conhecem há alguns meses, então sabem que não é o momento certo para se casar. Eles estão apenas se conhecendo melhor para que, eventualmente, possam pensar em casamento. Isso não agradou aos pais biológicos dela, porque são bastante tradicionais e queriam que ela se casasse antes de dar à luz, mas ela se recusou. Discutiram sobre isso por muito tempo e até romperam com os amigos da família por causa disso, já que os amigos apoiavam a decisão de Jack e de seu filho de não se casar. Eventualmente, Jack decidiu manter sua posição, e foi então que seus pais biológicos lhe disseram que ela não poderia mais ficar com eles. Ela morou com o namorado e a família dele por alguns dias, e depois, percebeu o quão errado estava sobre sua decisão, então decidiu nos procurar para tentar corrigir as coisas. Jack também mencionou que só queria voltar a morar conosco porque queria se reconectar com seus verdadeiros pais e nos informar que realmente nos amava e que havia cometido um grande erro. No entanto, ela aceitou nossa decisão e nos disse que entendia completamente porque ainda não confiávamos nela. Ela também nos disse que estava totalmente disposta a fazer o que fosse necessário para nos provar que realmente havia aprendido com seu erro e que não estava voltando apenas porque seus pais biológicos a expulsaram. Obviamente, isso desempenhou um papel em fazê-la perceber seu erro e atuou como um catalisador, mas havia mais do que isso, e ela queria que soubéssemos que realmente sentia muito. Agora, ela e o namorado vão começar a procurar um apartamento separadamente e vão se mudar para lá juntos. Ela até nos ofereceu a oportunidade de conhecer o namorado quando quisermos. A única coisa que ela quer é que lhe demos uma segunda chance. Minha esposa e eu discutimos isso, e embora realmente apreciemos tudo o que ela disse, vamos levar algum tempo para decidir o que queremos fazer. Atualização 3. Então, minha esposa e eu decidimos entrar em contato com Jack e dizer que estávamos felizes por ela estar tentando seguir em frente por conta própria, em vez de depender de nós para obter ajuda. Dissemos que ainda precisávamos de algum tempo para lidar com tudo.
Isso foi há 2 dias, e hoje ela nos disse que estava completamente bem com isso, ela só queria que soubéssemos que estaria esperando por nós para aceitá-la. Ela nos disse que estaríamos lá para ela, assim como fizemos da primeira vez quando a adotamos inicialmente. Na mensagem que nos enviou, também disse muitas outras coisas, principalmente se desculpando por tudo que nos fez passar. Disse que sentia muito por ter ferido nossos sentimentos e que não havia considerado o fato de que talvez o único desejo que tínhamos para ela fosse o melhor. Que queríamos empurrá-la a fazer as coisas certas na vida. Ela nos disse que, embora morar com seus pais biológicos tenha sido muito fácil, na maior parte do tempo ela sentia que faltava um certo conforto que sempre havia sentido conosco. Não importava o quanto a irritássemos, ela sempre tinha certeza de que a queríamos lá e a amávamos, não importa o que acontecesse. Mas com seus pais biológicos, ela não sentia o mesmo. Sentia-se como uma convidada na casa deles. Nos disse que cometeu um erro e sabia disso, mas que faria todo o possível para consertar a situação, começando a viver de acordo com o que sempre quisemos para ela. Queríamos que ela se mudasse, explorasse o mundo por conta própria e aprendesse a viver a vida sozinha, para que não precisasse de nós para sempre. Agora ela ia fazer o mesmo, provavelmente não exatamente da maneira que havíamos imaginado, porque estaria grávida o tempo todo e provavelmente ainda precisaria de alguma ajuda de nós, mas, pelo menos, era um começo, e isso era uma coisa boa. Estamos torcendo pelo melhor para ela, e talvez em breve nos sintamos confortáveis o suficiente para tentar nos reconectar com ela novamente. É reconfortante saber que ela realmente está arrependida, e estamos dispostos a dar-lhe uma chance, especialmente considerando o fato de que teremos um neto a caminho. E se os 3 tivermos uma chance de fazer nossa família funcionar, queremos aproveitar essa oportunidade. Atualização 4. Olá a todos, Jack deu à luz um menino saudável recentemente, e agora somos os avós mais felizes do planeta. Já se passaram vários meses desde nossa última atualização e nos ocupamos com muitas coisas. Sim, conseguimos resolver as coisas com Jack porque, depois de algumas semanas, decidimos entrar em contato com ela e pedir que nos apresentasse seu namorado. Decidimos nos reconectar durante um jantar algumas semanas após minha última publicação aqui, e ela e o namorado foram um prazer absoluto de se estar por perto. Era muito óbvio, à primeira vista, que estavam realmente apaixonados um pelo outro. Enquanto o namorado dela estava conosco, tentamos não falar sobre os problemas que estávamos enfrentando. No entanto, depois do jantar, o namorado foi esperar no carro, e nós ficamos conversando na porta. Jack nos agradeceu por dar a eles uma chance depois de tudo o que ela fez. Ela começou a chorar mais uma vez e nos disse que havia estado muito errada sobre tudo, e que estava muito grata por ter pais como nós, que sempre cuidavam dela, mesmo quando ela mesma não sabia o que era bom para si. Desde o momento em que assumimos a responsabilidade de cuidar das coisas quando ela estava na escola, até empurrá-la a fazer o melhor para si mesma, sempre tentamos ser os melhores pais, e mesmo assim, ela nos falhou como filha. Mas agora que seria mãe, queria mudar e estava feliz por termos dado a ela a chance de provar que havia mudado. Ainda lembro dessa conversa palavra por palavra porque foi muito emocionante. Depois disso, começamos a nos ver com mais frequência, e estivemos presentes em cada uma de suas visitas ao hospital e consultas. Então, há cerca de 2 semanas, ela finalmente deu à luz, e todos ficamos muito felizes desde então. Ela ainda não sabe, mas o namorado também nos pediu nossa bênção para propor casamento, e ele vai pedi-la em casamento em algumas semanas. Nossas famílias já se dão muito bem, então não podemos esperar para que se casem. E estamos certos de que ela também não vê a hora, porque se tornarem pais apenas fortaleceu o vínculo entre eles, e é realmente lindo. As coisas estão melhorando para nós como família, e estamos amando nosso tempo como avós agora. Não me importo com o que a maioria das pessoas diz, estamos felizes por termos decidido dar a Jack uma segunda chance porque ela realmente mudou, e estamos tão orgulhosos dela quanto podemos estar. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.